Olá pessoal, tudo legal? Então vamos rever aqui o trabalho do Mendel e ver como é que o Mendel fez, ele propôs a segunda lei. Então olha lá, mesmo não tendo sido super tinha analisado textura, mas tudo em separado. Agora, o Mendel tinha um desafio, que era trabalhar com as duas características ao mesmo tempo, né? Na natureza, pessoal, quando uma ervilha é verde, quando uma ervilha de cheiro, né, é verde, ela também é enrugada. E quando ela é amarela, ela também é lisa. E o que o Mendel queria saber é, será que pode acontecer de uma ervilha ser verde e lisa? E de uma ervilha ser amarela e ao mesmo tempo... Muito bem. O que o Mendel fez? Cruzou novamente a ervilha amarela, lisa, com a ervilha verde, rugosa, e observou. Ele pensava assim, será que toda mulher loira tem olhos azuis? Será que toda mulher de cabelos castanhos tem olhos castanhos? Ou será que existem mulheres de cabelos castanhos e olhos azuis? Mulheres de cabelos loiros e olhos castanhos? A gente sabe que existem. Então, provavelmente, a característica ser amarela e ser lisa não necessariamente andam juntas. Como as características ser verde e ser rugosa também não devem andar juntas. Ele cruzou, hibridizou e veja o que aconteceu. Deixou essa indivídua fazer autofecundação, esse indivíduo aqui fazer autofecundação, e o que ele encontrou lá? Na F2 ele encontrou semelhante ao original, amarela lisa, semelhante ao original, verde rugosa, mas ele encontrou novidades aqui, amarela e rugosa, que na natureza não acontecia, verde e lisa. Isso intrigou super Então vamos lá, como é que ele explicou isso? Como é que ele explicou esses resultados? Ele explicou assim, olha lá, ele pensou assim, se cada característica, antes ele tinha pensado que era uma característica, né, um par de fatores. Então ele pensou, cada característica um par, ok. Para ser amarela, eu vou dizer que ela era Vzão. Como ela era verde, eu dizia que ela era Vzinho. Ok, isso eu já sei, tá aqui, Vzão, Vzinho. Como quem predominou, quem apareceu na primeira geração, depois da fecundação lá, foi o aspecto liso, ele imaginou que ser liso era dominante sobre ser rugoso. Então ele imaginou que a amarela e lisa seria Vzão, Rzão, e que a verde e rugosa seria Vzinho, Rzinho. Resultando, portanto, na produção de gametas Vzão, Rão, por esse indivíduo, Vzinho, Rinho, por esse indivíduo. E depois da fecundação, o indivíduo formado seria um dihíbrido, heterozigoto nos dois pares. Tudo bem? Propôs então o seguinte, que na hora de formar os gametas, e os gametas eram puros, lembra que a gente falou na primeira lei. Então o indivíduo que é Vzão, Rzinho, Rzinho, fazendo autofecundação, ele vai estar fecundando alguém do mesmo genótipo, né? Quais são os gametas que esse indivíduo pode produzir? Ele pensou assim, o Vzão pode se combinar com o Rzão, mas o Vzão também pode se combinar com o Rzinho. O Vzinho pode ir junto com o Rzão, mas o Vzinho também pode ir junto com o Rzinho. E aí eu vou ter, pessoal, 4 tipos de gametas. Tudo bem? 4 tipos de gametas em igual proporção. Ou seja, ele colocou os gametas produzidos de um lado e de outro, colocando aí o diagrama de dupla entrada e fez a contagem. Olha o que apareceu na contagem dele. 9 indivíduos apareciam com o fenótipo amarela lisa. Para cada 3 com o fenótipo amarela rugosa. Para cada 3 com o fenótipo verde lisa. Para cada uma com o fenótipo verde rugosa. Isso em centenas de ervilhas. A proporção 9:3:3:1 ele conseguiu comprovar. Ele encontrava a cada quantidade X de ervilhas, a proporção se mantinha 9:3:3:1. Essa ficou sendo, então, conhecida como a proporção. A ideia luminosa que o Mendel teve aqui, qual foi a grande luz que ele teve? Que os fatores, ou seja, aquilo que a gente chama hoje de genes, separam-se de forma independente.
Por isso, essa segunda lei, ela é chamada de segregação independente, tá? Porque foi a ideia dele, segregação independente. A ideia dele, a ideia de que cada paro, cada fator se separava de forma independente, foi a grande ideia. Dá para a gente pensar muito, pessoal, na segunda lei em termos de probabilidades, né? E na hora de resolver exercício também pode ser uma das maneiras de resolver, uma das maneiras mais fáceis. Quando você tem que estudar uma característica e outra característica, então eu tenho que estudar a cor e a textura. Cor e textura. Eu posso trabalhar com uma característica e depois com a outra, né? Então, dentro desse indivíduo aqui de híbrido, cruzando os dois de híbridos, vamos ver aqui, ó, cruzando Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho. Era uma autofecundação, o indivíduo de híbrido. Eu vou ter aqui gametas. Que gametas serão produzidos? Vzão e Vzinho. E daqui do outro lado também, Vzão e Vzinho. Eu vou ter, então, 4 tipos de indivíduos formados aqui. Qual é a probabilidade de eu ter um indivíduo que seja amarelo? 3 em 4. Sim ou não? Sim, né? Qual a probabilidade de eu ter um indivíduo liso? Vamos ver lá, ó. Colocando, então, os gametas produzidos serão Rzão e Rzinho desse indivíduo, Rzão e Rzinho dele mesmo, que é uma autofecundação. E quantos aqui serão lisos? 3 em 4. Então, se eu quero um indivíduo que seja amarelo e liso, eu vou multiplicar. 3/4 para ser amarelo, 3/4 para ser liso. Então, 9 em 16, daquela proporção do 9, 3, 3, 1, 9 em 16, 3 em 16 e assim por diante. E aí, pessoal, a gente vê hoje, para alguns casos, claro que ocorre a segregação independente. Então, a gente tem indivíduos com olhos e cabelos de cores variadas, não é isso? Isso nos faz pensar. Vamos ver como é que ficou. Olha lá. Muito bem, pessoal. Nesse slide aqui, nós vamos ver a ideia aqui é mostrar para vocês a relação que existe entre a meiose, né, e a segunda lei. Olha bem, eu pessoalmente só consigo entender bem a segunda lei pensando na meiose. Olha lá, imagina um indivíduo que seja de híbrido, porque é sempre o que vai aparecer para a gente resolver, né? O indivíduo que é Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, não é isso? Quantos gametas ele vai formar? Então, vamos ver aqui por que a gente forma 4 tipos de gametas, né? Houve a duplicação, a gente vê claramente aqui, ó. Então, esse cromossomo azão ficou assim, esse ficou assim, não é isso? Então, vamos mostrar aqui, ó. Esse, depois da duplicação, ficou assim, ok? O Bzão, depois da duplicação, ficou assim. Depois, o Azinho, né? E depois aqui do Bzinho. Na hora de fazer a divisão, o que pode ter acontecido? Pode ser que o Azão vá com o Bzão para um lado, tudo bem? E que o Azinho vá com o Bzinho para o outro lado, tá certo? Ok? Mas pode ser também que o Azão siga outro caminho, o Azão vá junto com o Bzinho, e que o Azinho vá junto com o Bzão. E eu terei, então 2 caminhos aqui a percorrer, o caminho número 1 e o caminho número 2, que vão depois formar lá 4 tipos de gametas diferentes. Se o Azão foi junto com o Bzão, eu vou formar lá no final 2 tipos de gametas, Azão, Bzão, Azão, Bzão, certo? Eu vou formar, quando isso aqui separar, eu vou ter numa mesma célula, Azão e o Bzão, ok? É um tipo de gameta. Depois, no outro caminho que eu segui, se o Azinho seguiu junto com o Bzinho, eu vou ter então aqui um gameta formado, que é o gameta que vai ter Azinho e Bzinho, certo? Muito bem. Se eu seguisse o outro rumo, o Azão se combinou com o Bzinho, eu vou ter gameta que vai ter Azão com Bzinho, certo? E por último, o Azinho com o Bzão, eu vou ter gametas que vão ser Azinho e Bzão. Veja, pessoal, a partir de uma célula de híbrida, eu vou ter 4 tipos de gametas formados. 4 tipos de gametas que serão Azão, Bzão, Azinho, Bzinho, Azão com Bzinho e Azinho com Bzinho. Muito bem, olha lá. Como é que a gente pode aparecer para você a seguinte situação?
aparece um polihíbrido, né? Então o cara coloca lá azão, azão, bezão, bezão, cesão, cesão, desão, desão. E pergunta quantos diferentes tipos de gametas serão formados. Se ele perguntar quantos, é muito fácil. É só você usar uma fórmula bem simples. 2 elevado a n, desde que n seja o número de pares heterozigotos. Então vamos ver aqui, ó. Desse conjunto que eu te dei aqui nesse exemplo, quais são os pares heterozigotos? Bezão, 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 bezinho, cesão, cezinho, não é isso? São os pares heterozigotos, porque esse é o homozigoto dominante e esse é o homozigoto recessivo, então não vai variar. Então eu tenho 2 pares heterozigotos. Então você for colocar 2 elevado ao quadrado, porque o meu n equivale a 2 pares heterozigotos. E 2 ao quadrado vai dar 4 tipos de gametas. Ok? Vamos ver quais são esses 4 tipos de gametas e como é que a gente faz? Se ele perguntar quantos, é só trabalhar com 2 elevado a n. Então, número de pares heterozigotos é o que vale o n. Tudo bem? 2 ao quadrado, 4 tipos de gametas. A questão é que muitas vezes o exercício te pergunta quais são os gametas formados. E se essa for a pergunta, não se aflija. Vamos colocar lá. Como ele começa com azão, azão, só vai poder ter azão, né? Não tem outra opção. Só que cada azão pode se combinar com um bezão ou com um bezinho. Por sua vez, cada bezão pode se combinar com um cesão ou com um cezinho. Mas todos, inevitavelmente, terão um dezinho no final. Portanto, esses serão os 4 tipos diferentes de gametas. Perfeito, né? O Mendel, então, satisfeitíssimo, diguidim. Primeira lei, pureza dos gametas. Proporção 3:1, nunca se esqueça. E a primeira lei vale sempre, porque hoje nós poderíamos substituir o termo pureza dos gametas por os gametas são haploides. E gametas são haploides, perfeito. A segunda lei, pessoal, é que tem uma restrição. A segunda lei, a segregação independente dos fatores, que gera aquela proporção que nós acabamos de ver, 9:3:3:1, não vale sempre. Ela só vai valer se os genes estiverem em cromossomos diferentes. Tudo bem? Quando a segunda lei não vale, ela não vai valer quando os genes estiverem no mesmo cromossomo. Veja só, aqui eu digo que os genes estão ligados ou estão em linkage. E esse é um próximo assunto que nós iremos abordar. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.